Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu quero meditar com vocês sobre salvação. Eu creio que esse seria o tema da mensagem dessa noite, que Deus usa tragédias para produzir conversão, salvação. Eu quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Quando nós estudamos o sermão profético de Jesus, sermão que Jesus pregou falando acerca do fim, ele diz claramente que os sinais que indicariam a sua vinda seriam catástrofes da natureza. Antes de Jesus voltar, no período chamado últimos dias, nós vamos ter falso ensino, nós vamos ter terremotos, nós vamos ter epidemias, nós vamos ter fomes, guerras, está tudo registrado. Não dá para ser negacionista diante daquilo que Jesus Cristo coloca. E Jesus Cristo vai nos ensinar, e Deus na sua soberania vai nos ensinar, que esses fatos servem tanto para juízo de alguns, como para a salvação de outros. Então talvez você que está passando por uma crise dentro dessa pandemia, você está olhando sem perspectiva, sem esperança. Eu quero dizer para você nesta noite que tudo que está acontecendo com você, com a sua família, com a nossa vida, está sob o controle de Deus. E Deus pode usar todos esses fatos, todos esses acontecimentos, para produzir algo muito maior, algo muito mais sublime, algo muito mais profundo, algo muito mais valioso, que é a sua salvação. O problema não é morrer de Covid. O problema é morrer e partir para a eternidade sem Jesus. Esse é que é o problema. E nesse texto, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus, Ele quer salvar uma família. A família do carcereiro da cidade de Filipos. Presídio de segurança máxima. E de uma forma inexplicável, 2 missionários são presos, injustamente, surrados, com todos os seus direitos não preservados. Paulo era cidadão romano, ele não podia ser preso.
E injustamente ele está preso ali, porque ele beneficiou uma jovem que estava sendo usada, porque ela era possessa de demônios para dar lucro a pessoas. E esses missionários estão presos ali, injustamente. Veja no versículo 26, por favor. Vamos ler juntos? Atos 16, 26. O que é que diz aí? De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aqui nós temos um fato, um acontecimento, um terremoto. Quais são as características desse terremoto? Primeiro, foi repentino. De repente. Não estava previsto. Não estava na agenda de Paulo nem de Silas. Não estava na agenda daquela família. Não estava na agenda daqueles presos que estavam ali. De repente. De repente a casa cai. De repente a doença vem. De repente vem o desemprego. De repente vem situações que nós não estávamos prevendo, que não estava na nossa agenda. Mas esse terremoto, além de repentino, diz o texto, que ele foi intenso, diz o texto aí, de repente sobreveio tamanho terremoto. Esse tamanho terremoto é para enfatizar que ele foi de grande proporção. Na escala Richter, a gente não sabe, porque eles não dão essa, porque não existia também ainda. Mas foi grande. E é tão interessante, porque os terremotos nunca são iguais. Eles variam de intensidade e tamanho. São os problemas da nossa vida. São tragédias que vêm sobre nós. Eu me coloco no lugar do Roberto e da Eleni. De repente, um assalto, um sequestro, e a vida do filho se vai. De repente. E a gente fica perguntando, não por que Deus, mas para que Deus? Para que isso? Por que essas tragédias acontecem na nossa vida? E você já imaginou perder um filho nessa situação? A dor que essa família está sentindo? De repente, veio um tamanho terremoto. Terceira característica, que eu acho interessante, esse terremoto só aconteceu na prisão. Não aconteceu na cidade, não aconteceu na vizinhança, não aconteceu no bairro, não houve nenhum alvoroço na cidade, não houve absolutamente nada. É um terremoto específico. E às vezes, irmãos, terremotos vêm em famílias específicas, em vidas específicas, e a gente não entende. Porque vêm para uns e não vêm para outros. Ele foi localizado. Esse terremoto sacudiu os alicerces da prisão. Não alcançou a cidade. Não alcançou o bairro. Não alcançou absolutamente nada que não fosse aquele presídio. Às vezes, tudo vai bem ao nosso redor, no nosso mundo, mas há um terremoto na minha casa, na sua casa. É uma tragédia, é um sofrimento. Mas o que eu acho interessante é que esse terremoto produziu resultados inexplicáveis, porque diz o texto sagrado aqui, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.
Eu nunca vi, é inexplicável do ponto de vista dos estudos, como é que um terremoto tem tanta intencionalidade, especificidade como esse aqui. E às vezes, irmãos, a gente fica pensando que a coisa está fora do controle de Deus, mas está tudo no controle de Deus. Como diz os puritanos, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus decretos. Segundo lugar, nós temos o fato, mas nós temos uma objetividade nesse fato. Eu diria, em primeiro lugar, trazer um pouco de conforto, de consolo para Paulo e Silas, porque era meia-noite, eles estavam, cantando e louvando a Deus. E sempre que aparece terremoto na Bíblia, terremoto ilustra um grande fato de Deus, é como se Deus estivesse manifestando a sua presença. Vocês estão presos injustamente, mas eu estou com vocês. Mensagem de consolo, de conforto. Mas o propósito não foi esse. O propósito desse terremoto foi salvar o carcereiro e a sua família. E quando a gente não tem Jesus, certos terremotos, certas tragédias, certos problemas, podem nos levar ao desespero. E esse homem sabia que o Império Romano era drástico. Aquela prisão era uma prisão de segurança máxima. Todos os presos que estavam ali eram de alta periculosidade. E se um preso daquele sofresse, ou saísse, fugisse, ele seria morto. E veja a racionalidade da narrativa, porque diz assim: o carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas, no versículo 27 do cárcere, puxando da espada, ia o quê? Suicidar-se. O raciocínio dele foi assim: é melhor eu tirar a minha vida do que ser entregue ao Império Romano. Meus amados irmãos, quantas vezes nós perdemos a cabeça, nós perdemos a razão, nós entramos em desespero quando coisas inexplicáveis, inesperadas, intencionais, Deus manda na nossa vida e a gente não sabe por que Deus está mandando aquilo. Mas é tão interessante porque o Deus que controla todas as coisas, Ele predestina aqueles que Ele quer salvar, mas Ele predestina também os meios. Porque junto com o terremoto, estavam ali 2 missionários, que mesmo presos injustamente, eles eram instrumentos poderosos na mão de Deus para pregar o Evangelho para aquele homem, para converter aquele homem. Por isso que eu digo, momento de tragédia não é momento de parar de pregar, não é momento de fechar a igreja, é momento de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, de levar uma mensagem de esperança para as pessoas. Não faça isso. Não faça isso. Quantas pessoas estão desesperadas nesse momento? Quantos comerciantes falidos? Quantas pessoas quebradas? Quantas pessoas transtornadas mentalmente? Quantos suicídios foram cometidos nessa pandemia? Quantas coisas terríveis aconteceram nesses últimos meses? Mas Deus está no controle. Deus está no controle. De repente, veja lá, versículo 28, o que diz? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui o quê? Estamos. Se fosse eu, se mata mesmo. Você me prendeu injustamente, eu estou aqui todo apanhado, eu quero é que você morra. Mas não é assim. Deus coloca pessoas especiais na nossa vida. Deus colocou a IPP-TV na vida de muita gente nessa pandemia. Muita gente se convertendo, muita gente voltando para a igreja, muita gente sendo consolada, muita gente
que estava desesperado, disse: pastor, se não fosse as mensagens que eu vi através da IPP-TV, eu tinha tirado a minha vida. Não é porque nós somos melhores que ninguém, não, mas eu estou falando é que Deus, na sua instrumentalidade, Ele usa tempos de tragédias, de terremotos, para produzir salvação, para dar aquilo que nós mais precisamos. E o texto é muito lindo, porque como toda pessoa que não tem Jesus acha que precisa fazer alguma coisa para merecer a salvação. Isso é da natureza carnal, orgulhosa do homem. O carcereiro entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Preste atenção, irmãos. Momentos de tragédias, momentos de terremotos, levam-nos a pensar na eternidade. Leva-nos a pensar que a vida não termina aqui. Leva-nos a entender que a vida continua após a morte. As tragédias também servem para quebrantar o nosso coração, para mostrar que nós não somos absolutamente nada diante dos problemas, das circunstâncias, das dificuldades. Que nós não temos todas as respostas, todos os remédios, todas as soluções. E as soluções muitas vezes que nós temos é a fuga, é a saída, é não enfrentar o problema de frente. Mas aqui, meus amados irmãos, o terremoto foi enviado por Deus com o intuito de promover a salvação do carcereiro e de toda a sua família. Primeiro, o terremoto levou o carcereiro ao desespero de se matar. Segundo, o terremoto revelou ao carcereiro quem são os seus verdadeiros, o quê? Amigos. Terceiro, o terremoto mostrou ao carcereiro qual era a maior necessidade da sua vida. Que devo fazer para que seja salvo? Irmãos, preste atenção, a maior necessidade que nós temos é a necessidade de salvação. Nós não podemos partir para a eternidade sem ter uma experiência de conversão, uma rendição ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem que nós passemos pela regeneração, pela conversão, pelo novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E está ordenado aos homens morrerem uma só vez, imediatamente a isso, o juízo. Não tem uma segunda chance, não tem uma segunda chamada, é aqui, é agora. Nós temos que tomar uma decisão pessoal de nos rendermos ao Senhor Jesus Cristo, de crermos no Senhor Jesus Cristo enquanto estivermos nessa vida. E é tão interessante que é por causa do terremoto, é por causa desse desespero que toma conta desse homem, que ele é salvo. Deus chama por amor, Deus chama com paciência, Deus chama com cordas de misericórdia, mas Deus às vezes chama com sofrimento. Chama por meio do sofrimento. Aqui há, nessa resposta de Paulo, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus. E a todos
de sua casa. 4 detalhes importantes aqui. Primeiro, a salvação é exclusiva em Jesus Cristo. E ele diz aqui, crer no Senhor. Ele não diz crer no Salvador. Crer no Senhor. Porque antes de Cristo ser meu Salvador, ele precisa ser meu Senhor. Eu tenho que reconhecer que ele é dono de tudo. Eu tenho que me submeter ao seu senhorio, senão eu não sou salvo. E é bonito isso aqui, porque para ser o Salvador dos pecadores, somente Jesus foi constituído por Deus. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que pagou o preço da sua redenção. Foi Ele que levou sobre si o castigo pelos seus pecados. Foi Ele, foi Jesus, só Ele. Segundo, a salvação é pela fé. A fé é um instrumento que recebe o presente gracioso da salvação. Crer no Senhor Jesus. Terceiro, a salvação é uma obra divina. A expressão aí diz, e serás salvo. Não sou eu que me torno salvo, eu sou salvo. Eu sofro a ação salvífica. A salvação procede de Deus. É Ele que me salva, é Ele que me dá vida dos meus delitos e pecados quando eu estou morto espiritualmente. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Mas é interessante, porque a salvação é pessoal. Deus deseja salvar famílias inteiras, mas Ele começa dizendo, tu e a tua casa. E quando Ele diz tu e a tua casa, Ele não está pregando a salvação familiar. Porque no texto anterior está dizendo, versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Então não era só o carcereiro que estava ouvindo, todos estavam ouvindo. E todos que ouviram foram convertidos, foram salvos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A salvação entrou na vida do carcereiro e na vida de toda a sua família. E eu acho lindo o versículo 32, eu queria que você observasse. Eu já estou encerrando. No versículo 32, diz assim, todos creram, todos foram batizados e todos passaram a servir. Essa é a ordem lógica da salvação. Primeiro, você se torna servo. Depois, você começa a servir o Senhor. Eu tenho uma impressão, irmãos, que depois que nós começarmos a reunir presencialmente aqui em Pinheiros, vai ser uma bagunça santa, porque não vai comportar. Porque tem crente que estava aí, dizendo que não precisava de igreja, está piando baixinho agora. Crente que estava revoltado, crente que estava afastado. Você se lembra que quando Deus mandou as pragas do Egito? As pragas serviram para endurecer o coração de Faraó. Mas as pragas serviram também para quebrantar o povo de Israel. As tragédias vêm para juízo de alguns, mas as tragédias vêm para nos levar a Cristo, o Salvador.
o Senhor. E eu quero convidar você nessa noite a crer no Senhor Jesus Cristo, a crer na obra que Ele fez por você, a se render a Ele. Não adianta você se matar, não adianta você se desesperar, não adianta você negar, não adianta você projetar, não adianta você racionalizar. Você precisa de Jesus. A maior necessidade que você tem hoje é crer no Senhor Jesus Cristo. Amém?